Irmãos em Cristo, a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Refletindo um pouco acerca desse cenário cristão, desse cenário religioso desses últimos dias, quando nós paramos para analisar tudo o que está acontecendo à nossa volta, nasce uma tristeza, uma angústia muito grande dentro do nosso coração. Uma angústia que contamina a nossa alma e sequestra toda a nossa alegria. Por que eu estou falando isso? Porque aconteceu o que muitos homens sérios, que muitos homens que valorizam a palavra temiam. Aconteceu. A igreja se contaminou. A igreja se misturou. A igreja se misturou tanto ao ponto de nós não conseguirmos discernir o que é igreja e o que não é igreja. A igreja se misturou tanto que ela perdeu a sua característica. A igreja não influencia mais ninguém. A igreja não faz oposição. A igreja já não é mais um referencial de verdade, de santidade e de serviços ao Senhor. A igreja perdeu a fé, tanto é que nós não ouvimos mais falar em milagres. Quanto tempo tem que você não vê alguém sendo batizado no Espírito Santo? Quanto tempo tem que você não vê um paralítico levantar, um cego enxergar, um mudo falar, o surdo ouvir? Uma das características que a igreja primitiva carregava era milagres e poder de Deus. Deus operava milagres poderosos no meio da igreja. Por quê? Porque a igreja se mantinha firme na palavra. A igreja obedecia à doutrina que foi ensinada pelos apóstolos e permanecia firmada na doutrina. A igreja não se corrompeu. A igreja não se distanciou da verdade, como as igrejas estão se distanciando nesses últimos dias. Nasce uma pergunta dentro de cada coração e também no pensamento de cada um. O que se passa na cabeça de alguns líderes religiosos desses últimos dias? Qual Bíblia eles estão lendo? Qual é a voz que eles têm ouvido? Por que eles estão tão perdidos? Por que eles estão tão distantes da verdade? E isso pode ser comprovado pelas suas atitudes, comportamentos. Deixa eu te dizer uma verdade aqui. Uma igreja grande não é uma igreja que tem milhares de membros. Uma igreja grande não é uma igreja que tem um templo gigantesco, maravilhoso. Uma igreja grande também não é uma igreja que tem milhares de dólares no caixa. Uma igreja grande não é uma igreja que tem milhões de seguidores nas redes sociais. Não é isso que torna uma igreja grande. Uma igreja grande, uma igreja poderosa, é uma igreja que se mantém firme na palavra. É uma igreja que ainda ora, que ainda se consagra. Uma igreja que a prioridade ainda é a santa palavra de Deus. Uma igreja que não se vende, uma igreja que não se entrega, uma igreja que, custe o que custar, ela permanece firmada na verdade. Isso sim é uma igreja grande. É uma igreja que, quando ora, acontece o que aconteceu lá em Atos, capítulo de número 12.
Pedro estava preso, a igreja estava orando e de repente Deus desce lá dentro da prisão de Antônia, prisão de segurança máxima, e Deus tira Pedro da prisão porque a igreja estava orando. Isso é uma igreja poderosa. Uma igreja poderosa é uma igreja que, quando se reúne, a glória de Deus, a presença de Deus se manifesta. A batismo no Espírito Santo, pessoas sendo restauradas, pessoas sendo renovadas e, acima de tudo, pessoas abandonando as suas práticas pecaminosas para iniciar uma nova vida andando com Deus. Que nós possamos orar para que Deus tenha misericórdia, orar os remanescentes que ainda restaram, os rabiscos que ainda estão firmes no propósito da santidade. Que nós possamos ainda orar e clamar a Deus, para que Deus tenha compaixão e misericórdia, para que Deus possa intervir nesse cenário gospel. Por que gospel? Porque gospel é uma mistura da igreja com o mundo, do santo com o profano. Isso precisa sair do nosso meio. A igreja é separada. A igreja precisa ser santa. A igreja precisa ser a luz do mundo e o sal da terra.